Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de sábado. Matheus Montenegro, vamos nessa. Tem Brasileirão, tem final, né? Da Copa da Inglaterra, tem última rodada da Bundesliga, última rodada do Português, enfim, futebol europeu aos poucos aí vai terminando seus campeonatos. E aí, vamos nessa? Um sabadão não tão recheado quanto habitualmente, né, Fábio Armando? Não temos Premier League, não temos Ligue 1, não temos La Liga, poucas ligas para serem analisadas, tá? Mas faremos aquele trabalho de lei. Todo santo dia, eu e Fábio Armando estamos aqui, desde que criamos esse canal em outubro. A gente vem aqui de forma gratuita para analisar os principais jogos do dia para você, apostador, para lhe dar uma luz, para lhe dar um direcionamento, um norte e auxiliá-los aí nessa vida que é complicada, né? Que é complicada. Por isso que a gente sempre bate na tecla da segurança, da responsabilidade. Somos apostadores focados no longo prazo. Então, se você está aqui para fazer o seu dinheirinho pro final de semana, não é isso que a gente recomenda, tá? É aquele lucro gradativo, pouco a pouco, dia após dia, e aí, num longo período, a gente ser lucrativo. Essa é a nossa metodologia. Contamos com o seu apoio. Inscreva-se no nosso canal, que é gratuito. Clica aí nesse botãozinho. Temos a meta de 10 mil inscritos até o início da Copa do Mundo. Contamos com vocês. Vamos embora, Fábio? Vamos embora aqui com o nosso Score Tabs, né? Vamos colocar na tela aqui os jogos deste sabadão. Tem Brasileirão, mas vamos começar com Chelsea City, tá? Final da Copa da Inglaterra. O Chelsea pode salvar a temporada, né? Sendo campeão aqui, enquanto o City pode conquistar mais um título, né? O City já tem um título da Copa da Liga, tá disputando também o título do Campeonato Inglês, apesar do Arsenal estar na frente hoje. E o Chelsea, que vinha muito mal, né? Vem muito mal, na verdade, né? A gente vai pegar aqui um recorte recente da equipe do Chelsea. 2 vitórias nos últimos 10 jogos, e as 2 vitórias foram pela Copa da Inglaterra, né? Contra o Leeds na semifinal e também contra o Port Vale nas quartas de final. Se a gente contar a Premier League, né? O time não vence há muito tempo. Mas aqui é a Copa da Inglaterra. Não, mas assim, a tabela do Chelsea na FA Cup, né, que é a Copa da Inglaterra, foi muito tranquila, venhamos e convenhamos, né? Ele pegou o Leeds, o adversário mais forte de Premier League, numa semifinal. Cara, que é um dos times que briga na parte de baixo. Ele não pegou, assim, nenhum dos clubes mais fortes de Premier League nessa edição de FA Cup. Nas quartas de final, ele pegou o time da terceira divisão que foi rebaixado. E antes disso, ele havia pego o Wrexham, né? Também, que é até mais fortinho do que o Porto veio. Mas, enfim, teve uma tabela muito acessível, né? Não tem nada a ver com isso. Chega à final contra o Manchester City, que, obviamente, é muito favorito, né, galera? Não só em termos teóricos, o Manchester City tem muito mais time, tem muito mais elenco, mas o momento também é bem melhor. O Manchester City vem aí acumulando vitórias, teve um vacilo recente, o 3-3 contra o Everton, né? E até por isso, provavelmente, se der a lógica, vai acabar perdendo o título da Premier League pro Arsenal. Naquele momento, ele só dependia de si, acabou empatando, tropeçou e pode ter perdido o título ali. Mas se você pega o recorde dos últimos 9 jogos, 8 vitórias e um empate. Enquanto isso, o Chelsea vive um momento horripilante. Sofreu com lesões, perdeu o Estevão, mas não justifica essa queda de rendimento tão brusca do Chelsea, né? É impressionante o que os Blues estão fazendo no recorte recente, velho. É isso, né? Então aqui temos um favoritismo alto do City, né? 1,66, Chelsea 4,75. Um dupla do City já nas principais casas acima de 1,20. Mercado de gols, o gol do City paga pouco, né? Você vai achar no máximo ali com uma odd de 1,15. E aí, Matheus Montenegro, o que você prefere aqui? Eu tô muito confiante no Manchester City, tá? O dupla hipótese do City, pra mim, já basta. Tá cerca de 1,22 nas principais casas de aposta. Se você quiser se expor um pouco mais ao risco, para o Manchester City ser campeão, tá pagando 1,37, certo? Eu falo isso para você fugir da vitória seca, né? Até porque, querendo ou não, o Chelsea é um clube tradicional, acho que tem que ser respeitado. Vale destacar, tá, galera? Sempre importante isso aí. O Chelsea é o mandante, mas o jogo é no Wembley, né? É campo neutro, então não tem mando de campo. Eu não iria na vitória seca do Manchester City, apesar de eu achar que vai vencer. A gente tá falando de uma final contra o clube tradicional. Então, nessas horas, os Blues podem crescer, né? Já fizeram final de Champions League, o City era favorito e o Chelsea venceu. Mas é isso, velho. O dupla hipótese eu acho que já é interessante, com odd 1,22. Quer se arriscar um pouco a mais, pega Manchester City para ser campeão, que tá pagando cerca de 1,37. Cara, se você pega as últimas 10 rodadas de Premier League, o Chelsea ele tem o segundo pior aproveitamento de todo o campeonato inglês, com 5 pontos somados de 30 disputados. É bizarro, tá, galera? 10 jogos é um recorte considerável. É uma amostragem legal. E é um time que só tem uma vitória, 2 empates e 7 derrotas em Premier League. Então, assim, não tem outra coisa a não ser confiar nos Citizens. O City foi com um time quase reserva, né? No último jogo contra o Palace, então indica que aqui ele vai com força máxima para levantar mais uma taça na temporada.
Então, fico assim, quem não quer resultado final, acho que o over 1,5 também é uma boa, tá? Eu acho que também é jogo para pelo menos 2 gols. Enfim, para aqueles que não confiam em resultado final, por ser jogo único, duas equipes de qualidade, eu acho que o over 1,5 é uma alternativa, mas também tô com o Matheus, dupla com gol do City, né? Eu acho que fica melhor, acho que no máximo empate com gols para ir para prorrogação. Eu não vejo esse Chelsea hoje conseguindo ganhar do City completo. Bom, temos campeonato alemão, última rodada, Matheus Montenegro. Temos o Bayern que pega o Colônia, né? Mas a odd é muito baixa do Bayern, tá? 1,14. O Bayern já é campeão, né? Até 2 gols do Bayern, é 1,10, né? Então, assim, é um jogo que você teria que se expor muito. E a gente viu no jogo passado, né? Foi só 1-0, né? O jogo passado da equipe do Bayern de Munique contra o Wolfsburg, né? Foi 1-0 só. Enfim, jogadores já pensando na Copa do Mundo. Então, como não tem valor na odd aqui, eu acho que nem adianta, tá? Entrar nesse jogo. Se eu tivesse que entrar algo nesse jogo, para ser sincero, entraria. É porque também não tá muito alto, né? O gol do Colônia. Acho que é a única coisa de valor nesse jogo, para ser Tem um sincero. adendo. O Bayern de Munique ainda tem a final da Copa da Alemanha contra o Stuttgart, certo? Daqui a uma semana, né? No próximo sábado. É. E aí ele até foi com força máxima, né? Contra o Wolfsburg 1-0, jogou o Olise, jogou o Kane ali. Eu não sei se ele vai dar uma poupada aqui. Eu acho que é até mais interessante manter o ritmo de jogo, como a partida não é no meio de semana, é só no final de semana. Eu acredito que vai com força máxima. Mas, velho, a grande parada dessa última rodada de Bundesliga é muitos times já estão com suas vidas definidas. Isso por si só, ao meu ver, já é um empecilho para você confiar. E as odds também não ajudam muito, velho. Então, muito pé no chão, muito cuidado, tá? Por exemplo, eu não gosto de operar no Bayern de Munique nesse sábado. O Borussia Dortmund também é outro para mim É. que não faz muito sentido fora de casa contra o Werder, já tá com sua situação definida, certo? Um joguinho que vale a pena a gente destacar, né, Fábio? É o do Bayer Leverkusen. Esse é o jogo que eu mais gosto aí da Bundesliga. O Leverkusen tá brigando por vaga em competição europeia, tá? Ele pode até pegar a Liga dos Campeões, dependendo do que aconteça aí com Stuttgart e Hoffenheim, né? Ele tá brigando ali entre Liga Europa e Conference, né? Ele pode pegar tudo dessas competições. Vai pegar um Hamburgo que já está com a sua vida definida, né? Até vem de 2 vitórias recentes, mas, enfim, eu acho que o Leverkusen em casa, eu acho que dá para confiar, tá? A odd nem é tão alta assim, mas o retrospecto do Leverkusen como mandante é bom, tá? O Leverkusen, ele tem 9 vitórias, 3 empates e só 4 derrotas jogando dentro de casa, enquanto a equipe do Hamburgo, fora de casa, venceu 3 e perdeu 9, tomou 31 gols atuando fora de casa. Pela essa necessidade do Leverkusen, né? Eu acredito que o Leverkusen vença o jogo. É um time forte em casa, tá? Meteu 4, por exemplo, no último jogo com o mandante, no RB Leipzig, que é um time que é o terceiro colocado. Tá, ele teve derrota aqui para o Bayern de Munique, aceitável tal, e teve um tropeço aqui contra o Augsburg. Mas aí, nesse contexto de última rodada, eu acho que eu confiaria mais aqui. Frankfurt e Stuttgart, talvez um jogo para gols, né? E talvez um jogo. O Stuttgart também tá lutando e vai pegar um time que. O Frankfurt busca essa 7ª vaga aqui, tá? Para Conference. Então, Exato. o Frankfurt também joga por alguma coisa nessa última rodada. Só que o bom nesse jogo era over 1,5, né? Mas a odd certamente tá bem baixa. Over 1,5 tá. Deixa eu ver aqui. Nem tem, tá? Começa a linha de 2. Não, aí no Score Tabs, tá? Eu cheguei a dar uma olhada nas casas, tá 1.1, tá, galera? É muito baixa a odd, né? Então, assim, é um jogo que tá, tem uma tendência muito boa de ser movimentado, certo? Porque são dois times que brigam por algo Então ainda. ambas marcas, eu né? acho. Ambas marcas, 1,33 só, então eu também fugiria. Um jogo que tem uma leitura levemente parecida, assim, que são dois times que brigam por algo, é St. Pauli contra Wolfsburg, né? Os dois times estão brigando para ficar em antepenúltimo, que é o equivalente a você jogar os playoffs de rebaixamento. Os dois últimos caem direto e o antepenúltimo ainda tem essa oportunidade de jogar os playoffs, né? Mas são dois times que não passam tanta confiança assim, então eu fugiria. E eu até vou ligar um alerta para um time que eu acho que vai dar bom, mas eu não vou confiar muito nele, é o Heidenheim. Porque ele briga também para ficar nessa antepenúltima colocação e ele vai pegar o Mainz, que meio que já não joga por nada. O Heidenheim que vive um momento bom. Teve um 3-3 recente, inclusive, com o Bayern de Munique, né? Ele vem num período bom aí do ponto de vista ofensivo. Dá uma olhadinha aí nos jogos, Fabiano, por favor. Só pra gente trazer esse destaque aí. É um time que nas últimas 7 rodadas só perdeu que foi fora pro Freiburg. Ele tem 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, e marcando uma quantidade considerável de gols, tá? Fez 3 contra o Colônia, 3 contra o Bayern, 2 contra o St. Pauli, 1 contra o Freiburg, 3 contra o Union Berlin, 2 contra o Mönchengladbach e 3 contra o Leverkusen.
ele meteu 3 no Leverkusen, 3 no Bayern, 3 no Colônia. É um time que vem com um poderio ofensivo interessante. Então, é mais um joguinho que você pode ficar de olho aí. Joguinho às 10h30 da manhã, já que esse sábado tá até relativamente escasso, né? Do ponto de vista de ligas europeias, não são muitos jogos com oportunidades interessantes. A gente vai ter o Brasileirão ali no período da tarde para a noite. Então, se você quiser brincar com alguma coisinha aí no período da manhã, esse jogo do Heidenheim é interessante. Muito bem. Temos também a última rodada do Campeonato Português, tá? O Porto já é campeão, vai pegar em casa o Santa Clara, que é um time ali da parte de baixo. Também, assim, até acho que o Porto vence, tá? Mas é aquilo, né? O time já com situação definida, enfim. Não acho arriscado. Mas é aquilo, né? Joga em casa, o time quer se despedir da sua torcida com vitória, né? Ainda mais um time campeão. Mas a gente vai focar mais no Sport e no Benfica, né? Que brigam por essa vaga na Liga dos Campeões, a segunda vaga de Portugal, né? A diferença deles é de 2 pontos. O Benfica precisa vencer o seu jogo e o Sport perder, né? Porque mesmo que o Benfica, que o Sport empate, o Sport se classificaria nos critérios de desempate. Então tem um jogo aí, o Sport tem um jogo difícil, né? Contra o Gil Vicente, que é um time que está ali na 6ª colocação, briga ali com o Famalicão pelo 5º lugar, mas também não vai para lugar nenhum, né? Não dá vaga em competição europeia, só uma questão simbólica, né? Ficar no top 5. A equipe do Sporting, que vem com jogos bem movimentados, diga-se de passagem, tá? Eu acho que é um time que dá para confiar em gols. Ele meteu 5 no Guimarães e 4 no Rio Ave, tá? E aí empatou aqui com o AVS e com o Tondela, que são times da zona de rebaixamento, 2-2 e 1-1, mas sempre saindo pelo menos 2 gols, tá? Quando não saiu gol, foi nos jogos ali mais equilibrados, contra Porto e contra Arsenal. Mas de resto, o over 1,5 bate com uma tranquilidade tremenda. E o Gil Vicente, que está ali também brigando por esse 5º lugar simbólico, perdeu em casa do Arouca, tá? Pelo placar de 3-1. Empatou com o Rio Ave em 0-0, ganhou do Casapia, perdeu do Guimarães. É um time que tá mal, tá? Nos últimos 10 jogos ele só tem 2 vitórias, e foi contra Casapia e AVS, lanterna e vice-lanterna. Bom, a vitória do Sport aqui é uma boa. Vitória do Sporting é uma boa pedida, mas eu ainda considero um jogo relativamente mais difícil do que a partida do Benfica, que é o outro jogo que a gente vai analisar agora, né? É mais um que a gente vai destacar também, a vitória seca, já fica aqui o adendo. Por mais que seja fora de casa, é um adversário mais tranquilo, né? O Estoril é um time que ao longo da temporada foi mais frágil, comparando com o Gil Vicente, que é adversário do Sporting. É um time que não esboçou ali uma briga por vaga em competição europeia. No primeiro turno, o Benfica venceu o Estoril, inclusive, e o time da casa vive um momento muito ruim, tá? Ele até tava um pouquinho mais ali na parte de cima, só que nas últimas 7 partidas que disputou, ele tem 5 derrotas e 2 empates. Então, assim, meio que largadaço já o Estoril, certo? E o Benfica precisa da vitória. No caso do Sporting, um empate é o suficiente para ele conquistar a vaga nas qualificatórias para a Champions League, né? O Porto, que foi o campeão, vai direto para a fase de Liga, enquanto o segundo lugar, que no caso está sendo o Sporting, ele briga pela qualificatória. O Benfica, ele precisa vencer o jogo. Então, cara, se for para escolher um dos dois, eu tô fazendo um comparativo aqui, porque são jogos com leituras semelhantes e jogos no mesmo horário também. Eu ainda prefiro o do Benfica do que o do Sporting, tá? Até pelo custo-benefício também. A odd do Benfica tá em torno ali de 1,33, 1,36. A do Benfica tá um pouquinho mais baixa, 1,25, 1,27. Então, fazendo esse comparativo, eu prefiro um pouquinho mais o do Benfica, mas fica aí o destaque da vitória dos dois aí na Liga Portugal. Jogos no mesmo horário, né? Dá para fazer uma duplinha aí, né? Vai dar uma odd acima de 1,60. É uma boa pedida aí, esses 2 jogos no Campeonato Português. Bom, temos também aqui, deixa eu ver, temos o Campeonato Escocês, né? Celtic, última rodada, confronto direto, diferença de 1 ponto, né? Entre eles, o Hearts, né? Precisa apenas do empate, né? Para ser campeão. O Celtic precisa vencer, mas joga em casa. Cara, e o Celtic, ele fez um gol de pênalti no último minuto, na última rodada, velho. Um pênalti bem mandrake, diga-se de passagem. Pois é, bicho. E aí o Hurts podendo fazer história, né? Porque a gente até brinca que o campeonato escocês é só Celtic Rangers, Celtic Rangers. Salvo engano, assim, são décadas que um time não é campeão. O Hurts, se eu não me engano, é mais de 50 anos que não é campeão escocês, tá? Esse jogo é logo 8h30 da manhã, é um jogo com tendência de gols, tá, galera? É uma final, né? É uma final. O empate é do Hurts, o Hurts sagra-se campeão com empate, mas é um jogo que tem uma tendência a ser movimentado tanto pelo contexto quanto pelas equipes mesmo.
São dois times que têm ataques poderosos aí, que marcam uma quantidade considerável de gols, tá? Então você pode ligar o alerta aí para ficar ligado nesse jogo, que é logo cedinho, né? 8h30 da 8h30. manhã. E os 3 jogos entre eles, na temporada, bateu ambas marcam e bateu o over 1,5. O over 2,5, inclusive, né? Em todos os jogos, o Hearts venceu 2 e o Celtic empatou 1, tá? O Celtic ainda não venceu, né? O Hearts aí nessa liga escocesa. A odd é 5, tá? Do Hearts, pô, um handicap até pro Hearts perder por 1 gol. Tem seu valor, viu? Mas aqui over 1,5, né? Over 1,5 vai ter uma odd 1,20 ali, uma odd não tão alta. O over 2,5 já é 1,53, o ambas marcam 1,57, enfim, se manter a tendência, né, dos outros jogos com muitos gols, essas opções podem ser interessantes. Bom, temos também o Campeonato Saudita, tá, para a gente fechar o futebol internacional. Temos Al Ahly e Al Khulud, né, o Al Ahly tá meio já, só vai se despedir da sua torcida, né, porque em termos esportivos ele já não briga mais por nada, já está classificado para a Liga dos Campeões Asiática, inclusive é o atual campeão, e o Al Khulud também é bicampeão, e o Al Khulud está ali em 14º, não vai cair, também não vai conseguir vaga em nenhuma competição, fica de olho aí, tá, a vitória do Al Ahly, mas é aquilo, né, time que não briga por nada sempre tem o seu risco. E o Al Hilal contra o Neon, tá, o Al Hilal empatou aquele jogo contra o Al Nassr, né, na Falha do Bento, no finzinho, esse jogo é o jogo a menos que ele tem, então ele pode diminuir para 2 pontos, né? A distância do Al Nassr. Então tá vivo ainda pela disputa do título, né? E o Neon tá brigando ali pela 7ª vaga, que dá vaga para Copa do Golfo, né? Copa dos Campeões do Golfo, não é isso, Matheus? Isso. Que é o equivalente ao 3º escalão, né? Como se fosse uma conference aí do futebol asiático, né? O Neon ainda tá nessa briga, ainda dá para chegar. Ele teria que ganhar os 2 jogos, o Al Ettifaq perder a última rodada, e o Al Hilal ficou vivo, né? Porque se o Bento não tem aquela falha, foi, bem dizer, um gol de lateral, gol contra do Bento ali. Se não sai aquele gol, o Al Nassr já era campeão, né? Tem esse ponto aí. Então o Al Hilal vai com tudo agora. Deu uma sobrevida, precisa vencer. Tem uma curiosidade muito grande, né? Porque ele tá invicto no Campeonato Saudita, assim como o Benfica, né? O Benfica, a gente acabou de analisar, também invicto lá no português e não foi campeão. E o Al Hilal tá se encaminhando para isso. Precisa vencer esse jogo. É um jogo que também tem uma tendência boa para over goals. Por causa da questão do Neon ainda estar brigando por algo, eu colocaria. E também pelo contexto histórico aí, né? Se você analisa, são jogos bem movimentados. O Neon é um clube que é daquela cidade futurística, né? Que tá para ser construída, que é uma linha The Line, que vai gastar bilhões e trilhões, sei lá, de reais. Então é um time que também recebeu um investimento alto, né? O Lacazette foi para lá. E os jogos são movimentados. É um time que não é frágil, tá? No nível ali do futebol saudita, ele era cogitado a brigar por vaga de competição continental, de fato. Então é um jogo com tendência de gols. A grande questão é, o over gols também paga muito pouco. Então, por exemplo, um dupla do Al Hilal com over 1,5 no jogo tem uma odd mais baixa do que a vitória seca do Al Hilal. E aí você pode entrar no mérito do custo-benefício. E até pelo fato do Al Hilal ter uma defesa interessante. O Al Hilal teve uns joguinhos recentes que foram 1-0. Então, assim, eu ainda acho que eu prefiro a vitória seca, tá? Eu acho que eu prefiro isso aí do que o dupla com over e meio pelo custo-benefício. Porque em termos de segurança, essa opção é melhor. Muito bem. Para fechar, temos Brasileirão, tá? Temos 4 jogos? É isso, 4 jogos, começando com Atlético Mineiro e Mirassol. Tá? O Atlético Mineiro tá ali em 13º, tá? O Mirassol tá ali tentando sair da zona de rebaixamento, né? Tá todo mundo embolado, né? Essa parte aqui do Bragantino para baixo, a diferença é de 3 pontos, tá? Do 7º para o primeiro time na zona de rebaixamento, a diferença é de só 3 pontos, então é um jogo importante para o Atlético Mineiro, que tem uma boa campanha em casa, tá? O Atlético, assim, não é uma grande campanha, mas o Atlético no ano, ele só perdeu um jogo como mandante, que foi aquele 4-0 para o Flamengo. Aquela goleada que ele sofreu recentemente. No Brasileirão, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, marcou 10 gols, sofreu 11. Outra estatística do Atlético é que ele tomou gol nos últimos 12 jogos. 12 jogos seguidos. Tomando gol. Vai pegar o Mirassol, que deu uma melhorada, tá? Inclusive 2 equipes que vieram de classificação na Copa do Brasil. O Ceará nos pênaltis, né? Eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis, eliminou o Ceará. E o Mirassol eliminou o Bragantino, mesmo com o time misto ali, com muitas reservas, venceu o Bragantino pelo placar de 2-1. Né? O Mirassol que já tá invicto aí alguns jogos, tá? Já 5 jogos sem perder, sendo 4 vitórias. Tem uma curiosidade do lado do Mirassol, tá? É uma defesa muito frágil.
muito frágil desde o início do Os ano. dois, né? Não fez. Os dois, né, no caso. Não fez um Campeonato Paulista muito bom, o Mirassol. E acho que só teve um jogo do Campeonato Paulista que ele não leva gol. Quer dizer, foram dois. Contra o Red Bull Bragantino e contra o São Bernardo, no Paulista. Depois disso, o Mirassol só não levou gol em 3 jogos. Foram os 3 jogos como mandante pela Copa Libertadores. Contra Lanús, contra Always Ready e contra a LDU, que ele vence por 1-0, 2-0, 2-0. Ele não sofreu gol nesses 3 jogos. De resto, o Mirassol sofreu em todos. Como visitante, em 2026, são 12 jogos. Em 11, o Mirassol sofreu gol. Então, assim, velho, é uma partida com uma boa tendência de gols, certo? A odd do Atlético Mineiro, ela tá até relativamente boa. 2,1 pro Galo jogando dentro de casa. Eu acho que é interessante. Mas é aquela tecla que a gente bate, né? Em relação a ligas europeias, o Campeonato Brasileiro ele tem uma boa proporção de custo-benefício, digamos assim, para você operar no mercado de gols. E, velho, a gente tem um gol do Galo aqui pagando 1,27. Eu considero excelente. Muito pela defesa frágil do Mirassol e também pelo fator casa e por botar fé no Galo fazer pelo menos um golzinho. Então eu acho que essa aí para mim já supre aí e é uma das melhores do dia em termos de custo-benefício. Over e meio também é uma boa, né? Com a odd ali 1,36, mas pegar o gol do Galo aqui, né? É improvável que seja 2-0 o Mirassol. Claro que pode acontecer, Sim. né? Tudo pode acontecer, mas eu acho que se sair 2 gols, pelo menos um é do Galo. Bom, temos Inter e Vasco, tá? O jogo lá no Beira-Rio, 8º contra 14º, mas a diferença é de 2 pontos, né? Uhum. Cara, mais um bom joguinho para gols, tá? Mais um bom joguinho para gols. Eu até acho curioso, porque a odd do Mirassol tá menor que a do Vasco. Mas eu acho que o Vasco tem um potencial até relativamente maior de complicar a vida do Colorado aqui do que o Mirassol tem de complicar o Galo, tá? E, cara, se você pega os últimos 7 jogos do Internacional, em 6 bateu, ambas marcam. É um time que também tá com jogos muito movimentados, só não bateu um jogo contra o Fluminense. Até por isso eu me confundi agora um pouquinho. E a gente vem batendo nessa tecla também quando se trata do Vasco de Renato Gaúcho, né? Desde que Renato Gaúcho assumiu o Vasco, também são jogos extremamente movimentados. Então aqui, velho, eu gosto do gol do Inter também, apesar de ter um odd mais baixo do que o gol do Galo. Só que esse é um jogo que o over e meio ele tem um potencial mais interessante. Aqui é um jogo onde pode pintar um 2-0 Vasco. Eu boto mais fé de acontecer isso do que lá no jogo do Mirassol. Então, se você quiser se proteger em relação ao gol de uma das equipes, no caso do Internacional, que a gente destacou agora, o over 1,5 na partida pode ser uma boa pedida. Eu acho interessante. É isso. Eu até pegaria o gol do Inter ainda, tá? O Vasco toma muito gol, né? Assim, eu não confio muito na vitória do Inter. Isso aí eu acho que pode ser a vitória do Vasco tranquilo. Inclusive, o Vasco ganhou o último jogo lá, né, no Beira-Rio. Deixa eu ver aqui. O último jogo lá foi... Foi 1-1. Foi um 1-1, jogo que o Vasco levou gol no final, se eu não me engano, né? Ele abre o placar Isso. e do Carboneiro. Levou no finalzinho do Carboneiro. Acabei de conferir aqui. Mas assim, o Vasco não perde lá, não perdeu em 25, não perdeu em 24, quando venceu. Aí Foi em isso. 23 perdeu, né? Mas nos últimos 2 jogos não saiu derrotado de lá. É isso, gol de um dos times ou over 1,5. Assim, tá? É um jogo. Cara, esse gol do Vasco tem valor, viu? Eu acho Tem que o gol valor. do Vasco pode sair. É Eu acho 1,50. interessante. Bom, duelo de tricolores. Fluminense e São Paulo, terceiro contra quarto, né? Estão disputando aqui a taça terceiro lugar, já que Palmeiras e Flamengo já estão lá na frente. O Fluminense ainda pode alcançar, né? O Fluminense ainda tá relativamente ok, mas já não vence há 2 rodadas. O São Paulo também já não vence há 2 rodadas. O Fluminense em casa, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Perdeu do Flamengo e empatou com o Vitória. E o São Paulo, como visitante, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E aí, Matheus? São Paulo sem Roger Machado, né? Dorival Sim, chegou. Dorival assumiu. Velho, do lado do São Paulo, a gente tem que destacar esse ponto da demissão, né? Uma eliminação aí que não se esperava para o Juventude. A torcida do São Paulo até disse que já sabia, né? Eu já sabia, porque já vinha criticando o Roger Gaúcho desde a sua contratação, né? Foi muito complicada, conturbada aquela saída do Hernan Crespo, muito mais por questões de bastidores do que por questões de resultados de fato, né? E o Roger Machado já vinha numa pressão muito grande, acabou sendo eliminado do Juventude e foi ali a premissa para a diretoria tricolor acabar demitindo ele. E, cara, isso pode mexer um pouco, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Eu acho que tem uma tendência de melhorar o São Paulo, tanto porque eu boto mais fé no Dorival, no trabalho dele, do que propriamente no do Roger Machado. E até em termos daquela coisa, né? Quando tem mudança de treinador, os jogadores tendem a dar um gás um pouco maior para assegurar sua vaga ali de titular e tudo mais. E do lado do Fluminense, tem um ponto que eu acho que vale a gente destacar, que o Fluminense está complicado na Libertadores, né? E ele tem um compromisso contra o Bolívar já no meio da semana seguinte. Não acho que vai poupar aqui, vai
e vai deixar de utilizar ali seus principais jogadores. Mas ele tá com a cabeça ali, pode ser que ele dê uma pisada no freio no segundo tempo, alguma coisa assim do tipo, e isso impacte a partida. Eu fico com um gol do Flu nesse jogo, velho. Eu acho que o resultado final pode ser um pouquinho capcioso por causa dessas questões que eu acabei de trazer. Muito bem. Também acho gol do Flu. O São Paulo toma muito gol, né? O São Paulo tem uma defesa frágil no geral, então... Fluminense em casa no Maracanã eu acho que no Brasileirão ele só não fez gol contra o Flamengo, né? Na derrota. Então... Derrota por... Não, ele perdeu 2x1 o Flamengo, pô. Teve o 0x0. Foi 2x1. Então ele fez gol em todos os jogos em casa, no Brasileirão. No Brasileirão, sim. Brasileirão, sim. Então vamos na estatística confiável. Bom, Palmeiras e Cruzeiro, tá? Palmeiras líder, Cruzeiro deu uma boa subida, né? O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento, saiu na rodada passada. Isso. E o Cruzeiro, o Palmeiras em casa ainda não perdeu, tá? 6 vitórias e um empate. E o Cruzeiro fora tem 2 vitórias, um empate e 4 derrotas. O Cruzeiro, se você pega aí um recorte já das últimas 5 rodadas de Brasileirão, são 4 vitórias e 1 derrota. Ele perdeu aquele jogo pro Galo, né? Perdeu o Clássico Mineiro e vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Tem um ponto que eu gostaria de destacar, e ao meu ver, isso até justifica a questão das odds, que quando você bate o olho, pensando que, tipo, pelo menos em termos teóricos, a gente sabe que o Cruzeiro tem um time muito bom e muito melhor do que mostra na tabela de classificação. Ele teve um início muito ruim, muito conturbado ali com a questão do Tite, teve a contusão do Cássio também, que abalou um pouquinho ali as coisas, mas eu acho que essa discrepância de odds é muito pelo fato de o Cruzeiro ter ido com o time titular na Copa do Brasil diante do Goiás e o Palmeiras poupou, né? O Palmeiras ali foi reserva contra a Jacuipense, meteu 4x1, tranquilo, era o único time de Série D ali, a Jacupa, e o Cruzeiro tinha empatado o jogo de ida, era um jogo mais complicado, contra o Goiás, que é uma força relativamente grande ali a nível de Série B, né? Podia bater de frente com o Cabuloso. Então, teve essa questão do desgaste físico, tá? E até por isso eu confio mais do lado do Palmeiras. E aí, aquela coisa, velho. Você pode ir num dupla, pode ir numa vitória, um dupla com gol. Se tratando de Palmeiras, eu até prefiro dupla. Porque o Palmeiras, ele não tá com esse ímpeto tão ofensivo, tão grande quanto se esperava. É um time que, em termos teóricos, tem um ataque poderosíssimo, mas não está performando tanto assim. Então, eu acho que eu ainda fico com dupla hipótese do que com gol. Eu acho que é mais provável ser um 0x0 do que um 2x1 Cruzeiro. Inclusive o Cruzeiro pode poupar, tá? O Cruzeiro também está numa situação na Libertadores que ele precisa vencer, né? O jogo do próximo meio de semana. Então, ele foi com titulares, né? Contra o Goiás. É possível que o Cruzeiro poupe. Já que no Brasileirão o Cruzeiro não vai ser campeão, né? Ele não vai brigar pelo título. Então, para o Cruzeiro ficar ali no meio de tabela, né? Tá ok, porque ele vai jogar com Boca Juniors na La Bombonera. O jogo confronto direto. Sim. Até por isso as odds estão bem discrepantes, né? Já se espera um Cruzeiro poupando ali algumas peças para jogar Libertadores. Então, cara, eu confio no Palmeiras aqui, tá? O Palmeiras já praticamente classificado na Libertadores, vai jogar com força máxima, um dupla, tá bom, tá? Um dupla com gol também, eu acho que o Palmeiras vai fazer gol. O Cruzeiro vem tomando muito gol, né? Ainda não tá seguro ali no seu gol. Enfim, ficar de olho na escalação, tá? Certamente quem tá vendo já no sábado de manhã já vai ter mais detalhes da escalação do Cruzeiro. Mas se tiver já indícios do Cruzeiro poupar, cara, eu acho que esse Palmeiras aqui vai ser uma das melhores do dia. Enfim, é isso, né? Perfeito. Brasileirão analisado, vamos nessa, vamos para o nosso bilhete pronto. Bora! Bom, vamos lá. Vitória do Leverkusen mais gol do Atlético Mineiro. Odd 1,63. Ficamos na dúvida, tá? Os portugueses também são boas pedidas, tá? Tanto o Sport como o Benfica. O Al Hilal também é uma boa, tá? A gente ficaria entre esses 5 jogos como as melhores pedidas. A gente acha bem equivalente, né? Todos eles, mas Leverkusen em casa, precisa de uma vitória para a competição europeia. O Hamburgo já meio ali sem muito o que fazer. E a odd é maior do que a do jogo do Sporting também, né? Que a gente pensou aqui. E o Benfica é fora, tá? Então a gente ficou nessa dúvida. Benfica ou Leverkusen? Mas Leverkusen em casa, Benfica é visitante. Sport ou Leverkusen? Mas a odd do Leverkusen é maior. Enfim, a gente foi ali analisando e ficamos com Leverkusen e Atlético Mineiro. Eu gosto muito do Galo, porque é só o gol, né?
A gente não precisa da vitória seca. Então a gente sabe que às vezes ali uma expulsão, tudo isso pode acabar mudando muito uma partida, né? Eu, particularmente, sou o tipo de apostador que eu não gosto de botar duas vitórias secas no mesmo bilhete. Mas, como eu sempre digo, galera, isso não é uma regra, né? E isso se aplica muito a eu e Fábio Armando, que já temos uma metodologia ali de longo prazo, a gente vai se precavendo aqui e ali. Às vezes vai acontecer de ter um header natural, às vezes vai ter um mês que a gente vai sair meio que no 0-0 ali, mas no longo prazo, numa projeção grande, a tendência é dar bom, como tem sido desde que a gente criou o canal e decidiu colocar isso em prática publicamente, né? Então vai muito do seu critério, tá? Eu acho que essa aqui tá muito interessante, gosto bastante. Leverkusen já dentro de casa contra um Hamburgo que não joga meio que mais por nada, valendo uma vaga em UEFA Champions League pro Leverkusen, ele precisa vencer, o empate não é o suficiente. Eu fico com esse certo receio de confiar mais no Sporting do Benfica, porque um deles é fora de casa, uma vitória seca fora de casa me deixa com o pezinho atrás, e do lado do Sporting é o fato de que o empate pode ser o suficiente para ele assegurar a vaga, né? O caso do Leverkusen não, ele precisa vencer e é em casa. Então eu acho que o contexto é um pouquinho mais favorável, tá? E já o caso do Al Hilal, ele vai enfrentar um Neon que ainda briga por algo. Então, botando na balança essas 4 vitórias secas que são bem equivalentes, para mim é que se sobressai a do Leverkusen, por isso que a gente vai botar ela no bilhete, combinando com um golzinho do Atlético Mineiro, que a gente gosta por ser só o gol e já ter um odd boa. Muito bem, palpitando na Europa, né? Vitória do Leverkusen contra o Hamburgo, Al Hilal e Neon, vitória do Al Hilal. Tem como alternativa também o dupla com over 1,5. Estoril e Benfica, vitória do Benfica. Sport Gil Vicente, vitória do Sporting. Nesses jogos dos portugueses, vitória dupla com over 1,5 vai ter uma odd ali perto de 1,20, né? Para quem não quer ir na vitória seca, tem essa opção. E na Inglaterra, né? A final da Copa da Copa da Inglaterra, Chelsea, Manchester City, dupla do City ou over 1,5. Para quem quiser fugir de resultado final, quem acha que é jogo único, pode dar qualquer coisa, mas a gente indica mais, a gente confia mais no City, até porque o City poupou no último jogo, né? Vai com força máxima. O Chelsea tá uma bagunça, enfim, eu não vejo como o City perder esse jogo, pelo menos no tempo normal, né? Pênalti, prorrogação, aí eu acho que fica mais aberto, mas no tempo normal eu acho que o City segura pelo menos o empate. Gol do Atlético, gol do Inter, gol do Fluminense e dupla do Palmeiras, né? Ficar de olho também na escalação do Cruzeiro, tá? Porque se o Cruzeiro for reservado, aí dá para ir até na vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras está levando muito a sério, né? O Brasileirão quer ser campeão depois de perder o último título para o Flamengo e é um time, enfim, muito forte em casa. É isso, Matheus Montenegro. Valeu, bom final de semana. Tá mudo. Tamo junto, meu querido Fábio. Todos vocês, nossos queridos apostadores, espectadores, responsabilidade sempre, galera. Vamos embora para mais um dia. Um forte abraço e estamos juntos. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto.